A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Você pediu, você estudou, você votou e nós vamos estudar o que é vaso de alabastro. Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, pedimos que o Senhor repreenda o ladrão da atenção. Que possamos, Pai, estudar a tua palavra na companhia do Espírito Santo, qual convidamos para estar conosco sempre e nos ajudar a entender a tua palavra. Não sou, meu Pai, sabedora de tudo, mas busco sempre sabedoria e a tua palavra vai dizer: todos que necessitam, peça a ti, que a todos dá com liberdade. Pedimos sabedoria para ouvir, entender e principalmente aquilo que for de ti praticar, o que não for reter. Que o Senhor, o que for de ti, nós venhamos reter e praticar, o que não for, que nós venhamos expelir de nossas vidas. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. O que é vaso de alabastro? Olha, eu vou enrolar a língua aqui, se eu falar mistério, vocês não reparam, tá? Alabastro. Alabastro. Pronto. Acho que agora não erro mais, não. O vaso de alabastro é conhecido entre os cristãos por ter sido o tipo de recipiente utilizado para portar óleo ou essência, em algumas passagens do Novo Testamento. Diante disso, muitos ficam curiosos sobre como era esse vaso e o que significa alabastro. Nesse estudo bíblico, iremos entender um pouco melhor o que é o vaso de alabastro. O que significa alabastro? E o que era o vaso de alabastro? Originalmente, a forma neutra do grego alabastro era usado para designar um frasco de alabastro que possuía um gargalo comprido. Quando o conteúdo era utilizado, tal gargalo era rompido. Geralmente, o conteúdo armazenado nesse frasco eram óleos e essências. O mesmo termo também era utilizado para se referir a qualquer frasco que possuía a formação indicada acima, não importando o material de que tivesse sido fabricado. Então, nós vamos entender que, ele era um formato de um gargalo. Eu vou tentar achar aqui uma imagem de um frasco de alabastro para colocar junto com esse estudo para você, ok? Já o alabastro era uma variedade de carbono, o alabastro, o vaso de alabastro original, o material dele era produzido, já o alabastro era variedade de carbono de cálcio, produzido por depósito natural e hidratado. Existe uma diferença entre os alabastros da antiguidade e os mais modernos. Olha só, já passou por mudanças. O alabastro moderno é um tipo de gesso, sendo uma pedra mais mole. Isso mesmo. Já o alabastro de antigamente, da antiguidade, chamado no hebraico, do hebraico alabastro, que era shaish e shersh, geralmente eram de mármore. Olha que lindo. Eram de mármore
composto de calcita. Leia lá em 1 Crônicas. Pastor, essa tal do alabastro está lá na Bíblia? 1 de Crônicas, capítulo 29, versículo 2. Vamos ler para a gente, né, entender um pouquinho. 1 Crônicas. Vamos ler. 1 Crônicas, capítulo 5. Não, 1 Crônica, capítulo 29. Capítulo 29. Vou ler com você, hein? Ó, vamos lá. Capítulo 29, o verso 2. Vamos ver o que diz sobre o alabastro. Com todas as forças eu preparei para o templo de Deus todo o ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, e todo o suprimento de melhor maneira, da melhor madeira para as de madeiras, assim como pedra de barilo, ônix, de esgastes, de ornato, pedras de várias cores, turquesas, todo o tipo de pedras preciosas e muito alabastro. Muito, abre parente, mármore, viu? Então, lá em 1 Crônicas 29, 2, está falando do alabastro, tá? Que era parecido uma pedra, eram pedras de mármores, composta de calcita. Vamos lá? Ainda tô aqui. Tá, vamos lá. Já li, já. Esse material, em sua forma pura, tem uma cor branca e translúcida. Geralmente, o alabastro era encontrado em regiões calcárias, em cavernas e locais próximos de nascentes. Os alabastros eram muito utilizados na escultura de estátuas e na fabricação de vasos, frascos, caixas, garrafas e recipientes em geral. Havia vasos de alabastro fabricado na região da Palestina, com pedras cavadas no Vale do Jordão. Outros eram importados do Egito, sendo estes mais valiosos. Vamos falar agora sobre o vaso de alabastro na Bíblia. Você conheceu até aqui o vaso de alabastro na sua essência, na sua existência, na sua forma, na sua construção, onde encontra. Agora vamos falar sobre ele na Bíblia. Talvez você fale, agora vai então onde eu quero, né, pastora? Mas para a gente entender, saber do que estamos falando, temos que conhecer o material e saber que verdadeiramente ele existiu. E existe. O vaso de alabastro na Bíblia. No Novo Testamento, encontramos algumas passagens que falam referência à utilização do vaso de alabastro. A primeira está no Evangelho de Mateus, quando Jesus é ungido em Betânia. Leia lá em Mateus, capítulo 26, versículo 7, que diz assim: aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. Então, Mateus, capítulo 26, versículo 7, encontramos aí uma referência da existência na Bíblia do vaso de alabastro. Nos evangelhos de Marcos e João, encontramos um texto paralelo ao relato do evangelho de Mateus, que é lá em Marcos, capítulo 14, versículo de 3 a 9, nós não vamos ler agora aqui, mas também em João, capítulo 12, versículo de 1 a 8, você leia aí. No caso da referência de Marcos, trata-se de um paralelo exato. Já no texto do evangelho de João,
alguma diferença cronológica podem ser percebidas, porém nenhum detalhe entra em conflito com o texto de Mateus e de Marcos. Alguns argumentos que a narrativa de João, que na narrativa de João é dito que a mulher ungiu os pés de Jesus com um unguento que estava no vaso de alabastro, né? No Evangelho de João vai dizer que a mulher ungiu os pés de Jesus com um unguento que estava no vaso de alabastro, enquanto que Marcos e Mateus relata que o líquido foi derramado na cabeça de Jesus, né? Porém, é possível que ela tenha derramado tanto bálsamo em Jesus que o líquido escorreu até mesmo pelos pés dele. Sobre isso, João escreve que havia uma libra de bálsamo de nardo puro dentro do vaso de alabastro, lá em João 12, capítulo 12, versículo 3. E quem pode garantir também que a mulher não jogou na cabeça e depois jogou no pé? E cada um relatou uma parte, né? Fato é que o alabastro, que Jesus foi ali ungido por aquela mulher com alabastro. Essa medida equivalia a algo em torno de 450 gramas de perfume, uma quantidade suficiente para cobrir Jesus. Olha só, saiba mais sobre os pesos e medidas para poder entender. Essa mulher que aparece anônima no Evangelho de Jesus, porque alguém diz que foi Maria, que foi isso, que foi aquilo, mas essa mulher anônima, não tem o nome dela no Evangelho, ela aparece anônima nos Evangelhos de Mateus e Marcos, é indicada no Evangelho de João. Ela era, no Evangelho de Marcos e Mateus, ninguém sabe quem é ela. Ela aparece ali anonimamente, ninguém menciona o nome dela. Mas João já foi detalhado e ele apresenta essa mulher como Marta, a irmã de Lázaro, que Jesus ressuscitou. Aquele que foi, ressuscitado por Jesus. Amém? Tá vendo como é que é importante lermos os 3 evangelhos? Porque às vezes o outro fala assim, mas é repetitivo. Só que às vezes alguma informação de um é mais detalhada no outro, né? E por que Deus fez isso? Para que nós lêssemos os 3 e entendêssemos o contexto completo da história. O nardo puro no vaso de alabastro. Vamos entender o nardo puro no vaso de alabastro, que é a última parte. Esse estudo é um vídeo só, porque o estudo é pequeno, tá? Vou encerrar aqui. No nardo puro no vaso de alabastro. O líquido que a mulher carregava no vaso de alabastro era nardo puro. Leia lá em Marcos, capítulo 14, versículo 3. O nardo era um perfume raro, feito de raízes de uma planta nativa do Himalaia. Nos tempos bíblicos, ele era importado justamente em frascos selados de alabastro. Esses pequenos vasos de alabastros eram abertos apenas em ocasiões muito especiais. Judas estipulou o preço do nardo que havia naquele vaso de alabastro em 300 denários, lá em João, capítulo 12, versículo 5. Isso equivalia a 1 ano de salário de um trabalhador da época. Olha só, aquela mulher derramou 1 ano do trabalho dela, do trabalho de um trabalhador em Jesus. Esse valor também era provavelmente 10 vezes maior do que o valor que o mesmo Judas recebeu para trair Jesus. O vaso de alabastro também é citado numa referência no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo de 36 ao 50. Lucas fala de uma mulher pecadora
que ungiu os pés de Jesus, também vai dizer os pés, com especiarias que estavam num vaso de alabastro. Aqui é importante dizer que a mulher não deve ser confundida com a mulher citada anteriormente no episódio registrado por Mateus, Marcos e João. Opa, olha isso. Apesar das evidências semelhantes. Então, Lucas aqui parece estar dizendo de outra mulher. A mulher mencionada por Lucas realmente não teve sua identidade revelada. Então, houve uma outra mulher que ungiu os pés de Jesus unicamente com alabastro. É muito comum a interpretação de que essa tal mulher tenha sido uma prostituta. Muita gente já diz que essa mulher de Lucas, que é relatado ali no livro de Lucas, que também ungiu os pés de Jesus com alabastro, foi uma prostituta. Há essa interpretação. Mas no texto original em grego, a expressão era pecadora. Traduz um termo que não precisa significar necessariamente que ela era meretriz. Porque o grego já traduz pecadora, já se joga logo a mulher como prostituta. A mulher antigamente, meu Deus, hoje em dia ainda é de vez em quando, mas antigamente, coitada das mulheres. Vamos lá. E para encerrar, e eu finalizo aqui, com 16 minutos e 40 segundos, acredito antes dos 20, o texto apenas deixa claro que ela era muito conhecida no povoado por uma má reputação. Além disso, no texto de Lucas, ela já aparece como uma mulher arrependida. Isso significa que seja lá o que a mulher do vaso de alabastro tivesse feito, ela já não fazia mais, Ela provavelmente foi perdoada por Jesus ali naquele gesto de derramar o alabastro aos pés do Senhor Jesus e já não fazia mais, já não cometia mais, seja qual for o pecado que ela cometia, porque normalmente a gente gosta muito de saber o pecado dos outros, Seja lá qual for, quem perdoa é Jesus, temos que contar para ele e ele com certeza perdoou. A história vai dizer que ela já não fazia mais. Então você conseguiu aprender um pouco sobre o alabastro? Você sabe o que é alabastro? Alabastro é um vaso. Eu vou tentar achar a foto dele para colocar junto com esse estudo, onde se guardava essências perfumadas, valorosas, preciosas, e que a Bíblia menciona ali, algumas vezes, quando foi derramado na cabeça, nos pés do Senhor Jesus, e guardava-se ali essências como, por exemplo, o nardo, que era algo de extremo valor naquela ocasião, equivalia um vaso de alabastro a vai dizer um ano de um trabalhador, de salário de um trabalhador. Então foi isso que aquela mulher derramou sobre Jesus, um ano de trabalho em prol, de reconhecimento ali ao Senhor. Era o melhor dela, era tudo que ela tinha. Amém? E aqui encerramos o estudo sobre o vaso de alabastro. Vou botar aí a votação para o estudo de amanhã. Qual você vota? Qual história você quer saber, bíblica, para amanhã? Eu vou colocar abaixo, você vota e amanhã traremos o estudo para você. Deus abençoe. 19 minutinhos, nem chegou 20, viu? A paz.